Querido Senhor, Pai que está nos céus, graças nós te damos, meu Senhor, estamos em tua santa presença. Agradecidos a ti, Senhor, por mais um dia. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia em tua presença. Obrigado pela tua igreja, pelos nossos irmãos, nossos amigos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade para conosco, Senhor, e pela missão que tu tem nos dado, Senhor, para realizar. Amado Pai, Senhor da glória, ajuda-nos, guarda-nos. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1160, ano 23. O tema de hoje, uma vida com Deus. Os homens têm uma vida, todos nós temos uma vida e podemos dedicar esta vida. Uma vida em família. Aquele que se dedicou à sua família viveu absolutamente para a família. Aqueles que tiveram uma vida matrimonial, a vida inteira, mesma parceira, mesma mulher, mesma esposa, mesmo esposo. Conheci só um caso, deve ter muitos, mas que eu só conheci um caso, o casal completar 75 anos de casados. E uma vida com aquela mulher, uma vida com aquele marido. Muitas pessoas, uma vida no crime, uma vida na arte. E o nosso tema hoje, uma vida com Deus. O texto bíblico é o Salmo 71, versículos 17 a 23. Você é bem-aventurado quando tem uma vida com Deus. Não significa que não passe experiências dolorosas, algumas dificuldades, alguma injustiça que venha a sofrer. Nós passamos isto, é possível sim. Mas mesmo assim, continuamos vivendo com Deus. A leitura para a nossa instrução é esta: Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade. Ó meu Deus, cantar-te-ei com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remistes. Louvado seja o nome do Senhor. Alma remida, alma comprada, alma resgatada. Bendito Senhor, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, agradecidos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela leitura em tua santa palavra, e agora fala conosco, nos dá graça, entendimento, meu Senhor, para falarmos do teu grande amor, a tua grande verdade, a tua palavra maravilhosa para o teu povo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nosso tema é uma vida com Deus. E o salmista, este homem que teve uma vida com Deus, a gente não pode esquecer que ele foi ungido na adolescência e morreu com mais de 70 anos. E a vida dele foi uma vida com Deus. Viu muitos males, como o texto nos diz,
mas foi uma vida com Deus. E nós sabemos que as pessoas que escolhem viver com Deus, elas podem ter terríveis problemas, porque o mundo jaz no maligno. Eu nem me aborreço, eu nem me incomodo, não estranho que o mundo me chute, me jogue para longe, me despreze. Eu não tenho. Esperar o quê? Esperar o quê? Se você, como eu, sou voltado para as Escrituras, você vai ver pelas Escrituras que o mundo maltratou muito o povo de Deus. O testemunho que a Bíblia dá sobre os ministros de Deus, os discípulos de Jesus, os antigos profetas, é que eles sofreram. O mundo desprezou. Eles foram perseguidos, foram maltratados, foram insultados, andaram maltrapilhos. E qual é o problema? O problema é que o mundo trata bem o que é seu. E aqueles homens eram estranhos. Eles eram estranhos ao mundo. Imagina num reino que todo mundo se corrompe, aí tem um grupo de adoradores que diz: olha, por favor, não exija de nós que a gente participe dessas festas. Mas vocês têm que participar, têm que tomar esse vinho, têm que comer essas iguarias. Não, faz o seguinte, deixa a gente comer legumes. Você encontra isto no livro de Daniel. E qual era a reação daquelas pessoas? Esses bichos são os loucos, são os pirados, eles são uns imbecis. Rejeitar o que é de mais apetitoso no reino, rejeitar os manjares do rei. Bom, foi assim que aconteceu no passado. É assim que acontece hoje. Sempre aconteceu e sempre acontecerá em relação àqueles que têm por opção do coração andar com Deus. Nosso tema é uma vida com Deus. O salmista diz para Deus, porque Deus, na sua maravilhosa relação com o ser humano, ele quer que o homem diga tudo o que ele sabe. Ou seja, Deus sabe de tudo da nossa vida, antes da gente nascer, antes de ser gerados, até a eternidade, se a gente vai entrar ou não na presença dele. Na presença real, pela redenção, para desfrutar do gozo, da salvação. Porque ele sabe quem vai para o inferno, ele sabe quem rejeita, ele sabe de tudo. Mas ele quer que nós expressemos, Deus quer que você expresse o seu amor, o seu agrado, o seu favor, o seu desejo, a sua alegria, a sua frustração. Deus quer isto. Nós devemos dizer para Deus tudo que ele já sabe a nosso respeito, mas ele quer ouvir de nós para ver o nosso nível de convicção, de consciência e de consagração. O salmista diz: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. Uma vida com Deus. Olha quando foi que começou. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. E até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Aquele jovem que tornou-se o velho de cabelos brancos que está aqui neste salmo. Aquele jovem, quando chegou no campo de batalha, onde estavam Saul e seus irmãos que eram soldados, e ouviu os insultos do Golias, ele disse: quem é esse incircunciso para dizer afrontas contra o Deus de Israel? Por que não tem alguém para resolver isto, para impedir? Aí os irmãos se aborreceram: sai daqui, seu metido, você não passa de um broxote, sai daqui. Eu irei. Aí disseram para o rei, e o rei disse: rapaz, você não tem
eu irei. Aí contou a sua história, como foi que ele venceu os animais ferozes. E vocês sabem que ele foi e venceu pelo nome, pelo poder, pela força do Senhor. Aqui ele diz: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui eu tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, Deus não muda, quem mudou foi ele. Agora também, quando estou velhos e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder aos que vão vir, às próximas gerações, a todos os vindouros. Como é que eu beneficio esta geração e como é que eu beneficio os vindouros? Escrevendo, pregando, ensinando, dando testemunho grandioso da verdade do Senhor, da bondade do Senhor, dos atos do Senhor. Foi assim com ele. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e agora, velho, cabelos brancos, fragilizado, mas não me desampares, não me deixes, não me desampares, me sustenta, me fortalece, me ajuda, para que eu continue anunciando a tua maravilha, as tuas operações, o teu grande feito, os teus atos poderosos a esta, a minha geração, e o teu poder a todos os vindouros. São passados 3.000 anos da época do Davi salmista, e nós somos beneficiados. Vocês teriam ideia, você pensaria, ousaria exercitar a mente para imaginar quantos milhões de pessoas recorrem aos salmos todos os dias como uma leitura que alivia as suas tensões, que encoraja suas lutas, suas tarefas, que ajuda na sua relação com Deus, que fortalece a sua base de fé. Ousaria pensar quantos milhões de pessoas, todos os dias, pessoas que têm temor de Deus, pessoas dignas do nome do Senhor, pessoas crentes de fato no Senhor, aquele que crê, que segue, que obedece, que se esforça para ser um discípulo, porque não há discípulo sem esforço. Pensa nisto? Já pensou, já fez este esforço mental para imaginar quantos milhões de pessoas usam os textos de Davi diariamente, todos os dias? Eu até que não acho ruim fazer exercícios mentais. Mas é impossível imaginar, só Deus conhece. Só Deus sabe o número. Bom, mas eu falei de tementes, de crentes tementes, de pessoas honestas com Deus. Agora vamos pensar de pessoas supersticiosas, idólatras, até feiticeiros com um salmo amarrado no braço, um salmo no patuar, um salmo, a Bíblia aberta em casa, coisa de crente sem instrução. Idólatras, crentes sem instrução, sem boa formação cristã, a Bíblia aberta no salmo, como se aquilo ali fosse um amuleto. A Bíblia aberta no Salmo 90. No caso dos crentes, no Salmo 91. Qual o efeito, qual o benefício? Zero. Não tem benefício nenhum eu manter uma Bíblia aberta na minha casa se eu sou desonesto com Deus, se eu sou desonesto com os meus irmãos, se eu sou infiel.
Não há benefício em uma Bíblia aberta em qualquer texto. Digamos que fosse no Sermão do Monte, nas expressões amorosas do Filho de Deus. Não tem efeito nenhum, efeito zero. Agora, se eu memorizar um salmo, se eu memorizar um texto do Filho de Deus, lá o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças do Filho de Deus, é uma maravilha. Mas eu abrir nas bem-aventuranças e ficar indiferente, vale nada, nadinha, coisa nenhuma. Mas foi isto só para você pensar, fazer um exercício mental de quantos milhões de pessoas diariamente leem os salmos de Davi. Cantam os salmos de Davi. Quantos? E tem belíssimas músicas, além dos tradicionais, dos grandes corais, cantando salmos. Ainda tem os avulsos, aquele irmão cheio da graça, cheio de inspiração, que faz salmos lindos, que faz hinos lindos com base nos salmos. Até eu já fiz. Eu tenho 100 e tantos hinos da minha autoria, e alguns com base nos salmos. Então, o que acontece? Eu não canto porque eu não sei cantar. Eu cantando não fica ninguém por perto. Mas acontece, meus amados irmãos, que com base nesses salmos, milhares de pessoas já salmodiaram, ou recitando, ou memorizando um versículo só, ou aprendendo um salmo completo. Eu sei alguns salmos, às vezes eu me deito e após a oração eu vou me deitar, oro, me deito e enquanto o sono não vem, eu salmodeio, eu recito os meus salmos. E o salmista diz: tu me ensinaste desde cedo, desde a minha mocidade, agora eu estou velho. Cabelos brancos, parece coincidência, né? Cabelos brancos, e o meu pedido, Senhor, não me desampares, para que eu possa anunciar a esta geração os teus grandes feitos e o teu poder à geração futura, à geração vindoura, a todos os vindouros, Nós estamos há 3.000 anos deste pedido solene. Então, a tua justiça, também a tua justiça, ó Deus, está muito alta. A justiça de Deus, alta. Pois fizeste grandes coisas, ó Deus. Alguém se assemelha a ti? Claro, ninguém. Só existe um Deus verdadeiro, poderoso, glorioso, Criador dos céus e da terra. Manifestado em 3 pessoas, já faz parte do seu grande poder. Como é que ele fez isto? Os unicistas não entendem. Diz que Deus morreu no Calvário. É uma loucura. Se um dos atributos de Deus é a eternidade, como é que ele morre? E se Cristo era Deus ou o céu estava abandonado? Aquela loucura de loucos. Eu prefiro dizer que não entendo e ficar na minha. Deus, na sua infinita grandeza, quando criou o homem, disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O homem é semelhança de Deus, semelhança dos anjos. Semelhança de Deus, então era Deus que estava falando e já antecipando que iria revelar ao mundo a sua completa divindade, como Pai, Filho e Espírito Santo. Um escândalo para os judeus, para os gregos, para o mundo, uma loucura para muitos. Mas o salmista diz: eu quero entender, eu quero expor, eu quero publicar estes feitos grandiosos. E quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitos males e angústias. Era um discípulo desde novo e está dizendo para o próprio Deus:
tu me tens me feito ver muitos males, experimentar muitos males e angústias. Mas me deu vida e me tirarás dos abismos da terra, aumentará a minha grandeza e de novo me consolarás. É algo grandioso acreditar, louvar, bendizer, glorificar, exaltar, exultar no Senhor como Deus da nossa vida. Também eu te louvarei. Eu te louvarei. Alguns, por quê? Porque experiências dolorosas, porque sofrimentos, porque aflição, faz parte da vida. São experiências da vida física, a vida material, a vida humana, a vida animal. Experiências que de alguma forma corroboram, contribuem para a nossa solidez, para você se tornar vigoroso, forte, convicto. O Senhor Jesus ensinando, o discurso parecia ser muito duro para os seus ouvintes, com ouvidos sensíveis pelo orgulho. Começaram a sair, apareceram lugares desocupados ali. Alguém dentre os discípulos disse: Senhor, dá uma maneirada, porque o pessoal está saindo, teu discurso é duro. Aí o Senhor disse: vocês querem ir? Podem ir. Um deles, o Pedro, diz: mas para onde, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então é com a palavra da vida eterna que nós nos fortalecemos. É com a verdade eterna que nós nos preparamos para enfrentar um mundo falso, um mundo mentiroso, um mundo fantasioso, um mundo corrupto, um mundo perverso, um mundo em absoluta decomposição. É com a verdade de Deus. É esta verdade que fortalece a nossa fé, fortalece a nossa personalidade e nos encoraja para ver males e angústias, experimentar males e angústias e não desistir nunca e depois celebrar nossa vida com Deus. Desde a minha mocidade, tu tens me ensinado a Deus, e agora estou velho, de cabelos brancos, não me desampare. Uma vida com Deus. Você também, meu amado irmão, precisa alimentar-se na presença de Deus, no altar de Deus. Um dos meus hinos do Salmo. Se alimentando no altar de Deus. Alimentar-se no altar de Deus, para se fortalecer. Na presença de Deus, nós somos forjados como verdadeiros soldados para uma luta desigual. Um mundo agressivo, nocivo. E você, como um discípulo, resistir firme, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, não muda 1 milímetro. Pela solidez, pela grandeza, pela convicção de estar amparado na velhice, em qualquer época da vida. E no caso da experiência do salmista, tu me ensinou desde a minha mocidade, e agora estou velho, de cabelos brancos, não me desampare. Era uma vida com Deus. Eu também tenho esta minha vida com Deus. Os males terríveis. Já enfrentei muitos males e angústias.
angústias, sempre consciente. A onda passa, a calma vem e eu continuo a minha vida com Deus. Vamos fazer a intercessão. Eu peço por mim, peço pelos meus amados irmãos na congregação, peço pelos meus amados irmãos que me ajudam na emissora, nas emissoras, e também pelos nossos queridos irmãos que estão sempre conosco. O irmão Américo Neto, a irmã Iracema, o irmão Alex, a irmã Dora, o irmão Antônio Oliveira, a irmã Maria de Jesus, o irmão Clerto Lourenço. Vamos orar pelos nossos irmãos, pelos seus familiares, orar pelas suas vidas e saúde, pelos seus empreendimentos. Vamos suplicar ao Senhor por eles. Orar pelo irmão César Garcia, orar pela irmã Francisca, orar pelos seus filhos, orar pelo irmão Alexandre e a irmã Rosa, suplicar a bênção de Deus pelo irmão Elias, a irmã Eunice. Vamos orar pelas famílias dos nossos irmãos. Orar pelo Elionai, a sua família, o Eliel, a sua família, o pastor Eliseu, a sua família. Vamos suplicar ao Senhor por eles. Orar pelo pastor parente, a irmã Selma, nossos amados irmãos. Orar pela irmã Gorete, pela sua saúde, a sua família, o pastor Gledstone, a irmã Wanda. Vamos orar por eles. Orar pelos nossos amados que estão conosco. Orar pela irmã Luísa de Castro, pela sua família, a irmã Lucimar Queiroz, vamos orar por ela, por toda a família Queiroz. Orar pela Cristina, Gilberto, a Carol, o Nicolas. Orar pela irmã Francisca, pelo Santiago, pela Lúcia, pelo seu esposo, os seus filhos, a Luciana, Luíde. Vamos apresentá-los ao Senhor. Orar pela Maria Ferreira, a sua saúde, a sua família. Orar pela Aristênio, os seus filhos, o Arthur, a Geise. Orar pela irmã Marina, orar pela Silvinha, orar pelo Edgleito, a Gleiciane e o Célio. Orar pela irmã Raimunda Alexandre. Orar pela irmã Raquel Brito, orar pela sua família. Vamos orar ao Senhor pelos nossos irmãos, o irmão José Pereira, a irmã Albaniza, orar pelo Paulo César, orar pela Jerusa, suplicar a bênção do Senhor pelo Marcos, pela Neide. Vamos apresentá-los ao nosso Deus. No interior do estado, os nossos queridos irmãos, irmão Clóvis, a irmã Fransquinha, orar pelos nossos queridos irmãos que estão bem, orar pelos nossos irmãos que estão em aflição, que estão enfermos. Vamos suplicar a bênção do nosso Deus. Eu peço que você nunca esqueça de orar pelo ministério da igreja. Nossos ministros, eles também têm lutas terríveis, lutas ferozes. Alguns estão lutando mais que outros, alguns praticamente ameaçados por este mundo tão hostil. E nós somos adoradores, adoramos ao Senhor e clamamos pela igreja. Bendito e eterno Deus, Pai santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos, nós te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Senhor querido, abençoa os meus irmãos, dá graça, dá a tua proteção, a tua ajuda, Senhor, a cada servo teu. Continua conosco, Senhor, nos ajudando. Eu te louvo, meu Senhor, pela minha experiência, ó Deus, parecida com este salmo. Tu me deste graça, meu Senhor, na minha juventude. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade e grandeza, pela experiência, Senhor. Ó Deus, com a tua igreja no interior do estado, na minha juventude, na minha adolescência, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos, os meus amigos, os meus líderes naqueles tempos. Ó meu Senhor, eu suplico pelas suas famílias, seus descendentes. A maioria deles estão na glória, Senhor, e tu sabes tudo. Eu não tenho contato nem notícia de muitos dos seus familiares, Pai, mas Tu és o nosso Deus que opera em nossas vidas e nos dá graça, Senhor, para dar o testemunho para gerações vindouras. Ó Senhor, manifesta o Teu poder, a Tua graça, a Tua glória na vida da igreja.
os nossos ajudadores, os nossos ouvintes, os que divulgam a nossa programação, os que nos ajudam no nosso compromisso, Senhor, os que intercedem por nós. Deus misericordioso e bondoso, continua conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.